Vamos trazer agora Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Lídia, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Bom, vamos falar agora a respeito do Senado, né? O senador Elmano Ferrer montou uma estrutura para poder acompanhar as sessões lá no Senado Federal. E também, Lídia Brito, está se posicionando em relação à maneira como os governadores têm se colocado diante do combate à Covid-19. O senador está em isolamento, Joelson, desde o mês de março aqui em Teresina, mas ele acompanha aí as reuniões virtuais do Senado Federal e tem acompanhado de perto as movimentações em Brasília. E aí hoje ele se manifestou com relação a esse embate que existe entre governadores e o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Elmano saiu em defesa de Bolsonaro e afirma que em algumas situações o presidente tem sido perseguido. Vamos acompanhar. Em vez do terno, uma camisa informal. Assim tem sido a rotina de trabalho em casa do senador Elmano Ferrer, que cumpre um rigoroso isolamento social. Eu estou aqui há 110 dias nesse apartamento com minha mulher e uma filha. E é uma nova aprendizagem, uma nova convivência. Creio que está tendo um impacto na sociedade. Nós vamos mudar as relações de trabalho, a vida em comunidade, a questão urbana. Ou seja, creio que nós vamos ter, não só nós no Brasil, como o mundo inteiro. Vai ter uma nova modus vivendi, uma operandi de todas as relações humanas, quer dizer, desde a área da educação, na área da saúde, das relações do trabalho, nas empresas. O senador, que é um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Piauí, afirma que o presidente é vítima de perseguição e faz críticas ao Fórum dos Governadores. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, houve uma reação no Brasil. Aqueles que perderam o poder, houve uma reação aqui no Nordeste, aqui do Piauí. Nós temos 9 governadores de oposição ao governo federal, que o ano passado constituíram um fórum de governadores. O presidente está sendo acossado a todo instante. O presidente não pode dar um passo, que todo um segmento da sociedade, são vários segmentos da sociedade, que o indivíduo persegue. Elmano também é contra a realização de eleições em 2020 diante da pandemia do coronavírus. Para ele, o Brasil precisa de eleições de 4 em 4 anos. Em Teresina, o Podemos pede uma candidatura do empresário João Vicente Claudino a prefeito da capital. Lideranças do partido irão se reunir com o empresário para formalizar o pedido. Eu falei agora por telefone com o presidente da comissão provisória do município. Eles vão decidir, inclusive o presidente estava indo agora à tarde, uma reunião com o senador João Vicente. E aí, senador João Vicente, nome expressivo, nome de peso para ser candidato e ser prefeito de Teresina. Agora, para tanto, tem que ter um processo de articulação. Nós reconhecemos, eu particularmente reconheço o trabalho desse grupo, que eu fui vice-prefeito dentro de uma estrutura político-partidária. Assim como o senador Ciro Nogueira, o senador Elmano Ferrer tem se colocado aqui como um dos representantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, Elmano está sempre defendendo o trabalho de Bolsonaro, falando das obras que o governo federal tem feito aqui no Piauí, e ele também está aí de olho nas movimentações do Podemos com relação às eleições municipais. Ele afirma que é o diretório municipal comandado pelo empresário Arthur Feitosa que tem feito essas conversas, mas Joelson, Elivaldo, Elmano faz aí uma torcida para que João Vicente Claudino possa ser candidato a
prefeito de Teresina. Eu até perguntei para ele, Elivaldo, sobre a possibilidade dele ser vice de João Vicente Claudino, né? Você colocou ali na coluna Tempo Real, essa defesa que alguns nomes têm feito, e ele disse que não pensa em ser vice, mas que com certeza o Podemos pode indicar esse vice de João Vicente. Joelson. Olha aí, Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson. Essa reunião de hoje à tarde é importante, pode ser um impulso a mais para a possível candidatura de João Vicente Claudino à Prefeitura de Teresina, mas hoje, pelo menos, essa questão de vice, Joelson e Lídia, o senador João Vicente foi onda com os flamenguistas. Ele disse que já teria escolhido o vice ideal, o Flamengo. Torcedor fiel, né, do Fluminense, está tirando onda porque venceu a Copa Rio ontem, né? Tá, então, Elivaldo Barbosa aproveitou para fazer uma brincadeira, o ex-senador João Vicente Claudino. Agora, o que chamou a atenção também na fala do senador Elmano Ferreira, Elivaldo Barbosa, é um fato que você aqui no bastidor falava para nós, que é o alinhamento de 2 senadores, dos 3 que temos, com o presidente Bolsonaro. É como se o presidente tivesse maioria já no Senado do estado do Piauí, né? Olha, Joelson, eu não tenho a menor dúvida que a tendência é esse alinhamento aumentar na bancada do Piauí, tanto na Câmara como no Senado. No Senado, 2 senadores já são aliados de primeira hora, agora nesse momento, do governo Bolsonaro. É o Elmano Ferreira, desde o início, desde a final da campanha, ele se posiciona favorável e manifesta reiteradamente esse alinhamento político com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Da mesma forma, o senador Ciro Nogueira, ele não só levou o Centrão para a base aliada ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, como também mantém estreita relação e influência no governo, com obras, liberação de recursos. Ontem mesmo ele teve uma videoconferência com o presidente Bolsonaro. Então, dos 3 senadores, 2 estão, assim, afinadíssimos. E considerando que o senador Marcelo Castro não é, assim, um perfil de oposição ostensiva, tal, aquela história toda. Eu diria que da bancada, dos 3 senadores e dos 10 deputados federais, apenas 2 são oposição e serão até o final do governo Bolsonaro. Rejane Dias e Merlong Solano. Lídia Brito, quero ouvi-lo. É o desenho que se mostra aí, né, como eu falei, o senador Ciro Nogueira e o senador Elmano, eles estão aí diretamente buscando esse contato com o governo Jair Bolsonaro. O senador Ciro busca se colocar como esse representante maior de Bolsonaro aqui no Piauí, né, visando também essa questão das eleições municipais. Ciro está o tempo todo em contato com os ministros e buscando liberações de recursos para o Piauí, e o senador Elmano fazendo essa defesa do governo e das obras federais que estão sendo realizadas aqui no estado. E como o Elivaldo disse, realmente a bancada do PT é aquela bancada que tem feito essa oposição mais ferrenha ao presidente Jair Bolsonaro. Já os outros membros da bancada do Piauí têm uma posição mais moderada, Joelson. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, trazendo informações aqui para nós. Muito obrigado, Lídia.